Ela me mandou uma mensagem de novo, ela falou assim: "Natália, você falou que você vai voltar, mas eu preciso te falar, tem uma pessoa ali dentro que tá chegando com malas para morar com ele". Aquilo, o meu mundo desabou. Eu sou de uma cidade do eu sou de Curitiba, na verdade, mas passei a minha infância toda no interior do Paraná com os meus avós. Começando a história, né, começando da parte da minha mãe, os meus pais, eles namoravam e a minha mãe acabou engravidando, e o meu pai decidiu que não ia assumir, enfim, não queria mais casar e acabou rompendo o relacionamento. E naquela época, para aquela época, era muito feio, né, a mulher mãe solteira, engravidou, enfim. Então meu avô, na verdade, né, não aceitava essa gravidez e acabou, enfim, rompendo um pouco os laços com a minha mãe. Minha mãe sofreu muito na gestação. Então, quando eu nasci, a a minha mãe, ela não tinha condições de me criar, e os meus avós acabaram me pegando para criar. Eu não fui adotada legalmente por eles, né, os meus pais, eles me registraram, mas eu acabei morando boa parte da minha infância com os meus avós. Eu cheguei a morar com a minha mãe, porque depois que eu nasci, o meu pai, o genitor, na verdade, que eu nem considero pai, ele foi para Curitiba e a minha mãe acabou indo, enfim, acredito que até atrás dele, sem sucesso, e minha mãe acabou, conhecendo o meu padrasto e, enfim, se relacionaram, eles estão juntos até hoje, tem a minha irmã, e a minha mãe refez a vida dela em Curitiba. E eu acabei ficando morando com os meus avós. A minha mãe, ela tentou me levar a morar com ela por algumas vezes, mas eu já tinha me acostumado com essa situação de ficar com os meus avós, já tinha me apegado a eles. E eu tive uma infância muito sofrida. Sofrida no sentido de eu nunca entendi por que que os meus pais tinham me abandonado. Na verdade, eu sempre sofri muito com a questão do genitor. Em época de escola, de você fazer lembrancinha para Dia dos Pais, eu sofria demais. Com a minha mãe era triste, mas com a minha mãe eu aceitava um pouco, porque eu tinha um pouco de contato com ela. Apesar de eu amar os meus avós, de considerar muito eles, eu não considerava eles como meus pais, né, eu achava assim: "Não, eles são meus avós". Então, a minha primeira experiência aí com um homem, que é o meu pai, já foi uma experiência muito negativa. Enfim, minha mãe foi para Curitiba, meu pai também, eu fiquei morando com os meus avós. Meus avós eram pessoas muito simples, então eu sofria muito vendo aquilo, era muito triste, porque eu criança, os meus avós, eles não tinham aquela obrigação de me criar, os meus tios, ajudavam um pouco, mas ao mesmo tempo também era aquela coisa de uma obrigação, "O que que essa menina está fazendo aqui?". E, enfim, comecei a minha vida dessa maneira, sofrendo com essa ausência do genitor e tendo uma grande mágoa. Estranhamente, eu sempre sofri muito com essa ausência do meu pai, mas a mágoa maior era com a minha mãe. Eu principalmente vendo minha mãe, né, que ela tentou, acho que, suprir tudo isso, dando mais atenção para minha irmã, então eu não entendi, eu levei muito tempo para ou não entendi, por que comigo? Quando eu era criança eu sofria demais, porque, enfim, apesar de eu ter o carinho dos meus avós, eu não entendia, não entendia. E era muito engraçado, porque quando eu era criança, minha avó tinha aqueles mosquiteiro, né, e eu pegava aquilo para brincar de fazer vestido de noiva, porque meu sonho era casar. E a minha avó falava muito isso: "Para, senão você vai acabar igual sua mãe, você não vai casar". E o fato de eu não ter tido essa família estrutural, né, pai, mãe, os filhos, os irmãos, eu queria muito formar uma família. Então, desde criança, o meu sonho era formar uma família. Era ter um homem de verdade, né, alguém bem o contrário do que o meu pai, eu não falo pai, volto, falo genitor,
porque eu pensava: "Não, eu quero formar minha família, eu quero casar, eu quero ter filhos", enfim. E mas desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa o patinho feio, mas lá no fundo eu acho que era aquela criança que sabia que ia chegar longe, longe para mim, né. Porque eu pensava assim: "Eu quero muito estudar", ao mesmo tempo que eu tinha esse sonho de formar uma família, eu não era aquela mulher que pensava em ser a dona de casa só e depender do marido, mas eu queria muito estudar, eu queria muito estudar para ser alguém, para poder ter condições de ajudar os meus avós. Tem algumas cenas, assim, na minha infância que vem, que foi uma cena que eu vi, na época o meu vô, ele não era aposentado ainda, e ele bem velhinho, assim, mancando, são coisas que me faz chorar. E eu lembro da minha avó pegando pão francês e dividindo em 3. Então aquilo para mim foi uma coisa que me marcou muito, e eu falava: "Não, quando eu crescer, eu vou trabalhar muito e eu vou comprar uma casa para eles". E então esse era meu objetivo, era estudar, porque apesar de criança eu tinha aquela consciência de que o estudo era a única coisa que ia fazer ter uma vida diferente, que fazer, né, ter uma vida melhor. Então, aí passei essa minha infância, morei algumas vezes com a minha mãe, não me adaptava muito com ela, eu tinha essa mágoa, então eu tinha muita dificuldade de me relacionar com a minha mãe, e hoje é muito bem resolvido isso, mas eu sentia que a minha mãe me culpava pelo relacionamento dela com meu pai não ter dado certo. Então eu fui a pessoa que estragou, era para ela ter casado com ele e uma criança atrapalhou tudo, mais ou menos essa culpa me foi jogada. E eu comprei a ideia de que realmente a culpa era minha. Mas enfim, passou, quando eu tinha aí por volta de 15, 16 anos, como eu morava no interior com os meus avós, lá a educação era mais precária, eu fui para Curitiba, eu voltei para Curitiba, né, e para estudar na época de vestibular, e foi a época que eu comecei a ter as características mais fortes da depressão. Então, assim, apesar de eu sempre ter sido uma criança apagada, fechada, que, né, foi orientada: "Não, nós somos muito pobres, então você fique quieta, porque nós não temos condições, não desobedeça, não responda, não fale com ninguém, sempre fique quieta", enfim, essas coisas sempre me foi falado, eh, pra nunca ser a pessoa que se destaca, né, sempre fique quietinha, tal. E então eu sempre usava roupa muito larga para não chamar atenção. Só que essa época, eu talvez pela pressão ali do vestibular, porque eu queria muito estudar, eu queria muito e naquela época não tinha tantas facilidades como tem hoje, para Uni, bolsas de estudos, várias faculdades, enfim, ou você passava no federal, ou você tinha que ir para alguma meia dúzia de particulares que era muito caro, e eu não tinha condições. Então talvez essa pressão, juntada com tudo que eu passei na infância, foi o boom da depressão. Então eu chorava muito, eu tinha muita, muita vontade de morrer. Ao mesmo tempo que eu tinha uma vontade de ser alguém, mas eu tinha uma vontade de não viver mais, de tristeza. Então eu pensava dia e noite: "E se eu não passar no vestibular, o que que eu vou fazer?" E eu mesmo, por conta, acabei indo no médico, comecei a fazer o tratamento da depressão. Foi muito difícil no começo, né, porque até você se adaptar com remédio. Eu até fiz algumas terapias, mas assim, não era a ideal para o que eu precisava naquele momento, e eu não tinha o apoio da minha mãe, infelizmente as mães elas não vêm com faculdade, né, não tem diploma para ser mãe. Acho que, enfim, infelizmente, mãe aprende sendo mãe, e não julgando a minha, hoje eu admiro muitas coisas, enfim, entendo muitas coisas que ela passou, mas minha mãe não tinha estrutura também para trabalhar com aquilo. E mesmo com 15, 16 anos, eu já tinha uma sobrecarga ali. Então, minha mãe queria que eu trabalhasse, queria que eu estudasse, mas assim, eu sempre estudei em escola pública no interior.
tinha mais dificuldade, como é que eu ia competir numa federal, numa cidade grande, com aquele pouco recurso que eu tinha, enfim, e aquela cobrança da minha mãe. Eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar, já trabalhava, então eu trabalhava de manhã e eu ia, para o cursinho à tarde. E eu lembro que eu tinha, assim, o dinheiro da passagem ou o dinheiro para comer. Então eu tinha muita fome, né, óbvio, estava em fase de crescimento, estudando, então eu tinha uma fome, mas eu sabia, assim, se eu comprar uma coxinha aqui, eu vou ter que voltar a pé. Uma situação muito complicada. E eu tentava estudar, e é difícil, e eu queria muito passar nesse vestibular para estudar, para ser alguém, para ter uma vida, para dar uma vida melhor para os meus avós. E eu comecei a trabalhar numa quitanda, e o dono dessa empresa, eu tinha então 17 anos, 16 para 17, devia ter acabado, estava para fazer 17, vai. E o dono dessa empresa, que era um senhor mais velho, nem me recordo, também já nem quero mais me lembrar quanto é mais velho, mas era aí por volta de 29 anos. Ele chegou e me fez uma proposta, né? Vendo que eu estava vulnerável. Ele falou assim: ai, você quer muito estudar, enfim. É, a proposta foi coisa louca mesmo, assim. Ah, fica comigo que eu vou pagar a sua faculdade, você vai estudar, você pode fazer o curso que você quiser. E na época, minha mãe estava bem difícil, assim, nós estávamos tendo uma relação bem complicada. Minha mãe queria que eu pagasse para morar com ela, minha mãe queria que, enfim, que eu passasse nesse vestibular, e eu já não estava aguentando a pressão, e eu acabei cedendo e fui, morar com esse senhor nessa troca. Passado uns 2 meses, foi muito estranho, porque eu acordei e eu pensei assim: "O que que eu fiz na minha vida?". Porque daí ele começou a ficar doente, e eu fui ajudar ele a cuidar das empresas. Para não dizer que ele foi de todo ruim, eu não quero, né, o meu intuito aqui não é trazer, falar mal das pessoas, enfim, mas ele foi uma pessoa malandra, foi, porque ele era muito mais velho, eu era uma menina sonhadora, enfim. Eu não tive orientação, minha mãe nunca me orientou em nada, eu tive que aprender com a vida. Que bom que eu sempre tive um direcionamento, sei lá, divino, que eu nunca fiz nada errado, né, não me enfiei em coisas erradas, mesmo não tendo essa estrutura. Repito, os meus avós, eram gerações é uma geração totalmente diferente, né, o que eles viveram, o que eles conseguiram me ensinar, foi o que eles passaram, mas era muito diferente a nossas gerações. Mas ainda assim, que bom, não fiz nada de errado no sentido, não me envolvi com coisas erradas, e mesmo sendo nova e mesmo tendo essa vontade, eu acabei falando: "Não, eu sou responsável, essa pessoa está doente, tem uma empresa aqui, eu vou ter que seguir". E foi assim por uns 5 anos. Eu cuidei dessa empresa, enfim, ele não podia estar nada no nome dele, e ele era uma pessoa muito difícil, agressiva não comigo não, de maneira alguma. Mas com os funcionários, eu tinha que ter toda aquela estrutura. Aí ele teve um infarto, e eu lembro que eu já tinha, né, eu tinha tirado a carteira de motorista, eu fui tirei carteira de caminhão, porque a gente não achava motorista para dirigir, e descarreguei muito caminhão, fui muito para a Ceasa e trabalhei muito, muito, muito mesmo, sim. Consegui, eu não fiz naquela época eu não fiz a minha sonhada faculdade na federal, mas acabei fazendo um curso numa particular. Eu digo assim, não foi o curso que eu escolhi, foi o curso que eu consegui pagar e que eu consegui fazer. E consegui, então lá eu tinha aí vai, 21, 22 anos, eu consegui trabalhando muito comprar uma casa para os meus avós, que foi a maior realização da minha vida, assim, foi para mim o meu troféu até então. Eh, e só que esse relacionamento, que não era nem um relacionamento, não sei nem como que pode chamar isso. Hoje eu chamo até de um abuso, né, pensando pelo lado, foi praticamente um abuso, uma troca que nada favorável. E enfim, eu não sei como
eu queria muito me livrar desse relacionamento, e eu não conseguia, porque essa pessoa, ela fazia uma chantagem de: "Nossa, eu vou morrer, eu não tenho ninguém por mim, ninguém cuida de mim, tem essa empresa", então enfim, mas um dia lá eu consegui sair desse bendito relacionamento. E é bom eu estou trazendo isso, porque na verdade não é esse relacionamento, não é essa separação que eu vou falar da próxima, né, que é a que marcou a minha vida. Mas é essa que começou errado, que eu acho que de certa forma estragou tudo também. Pouco antes de eu sair desse relacionamento, tudo que nós tínhamos lá estava no meu nome, porque ele não podia ter nada no nome dele. Mas o que é meu, o que era dele, eu nunca quis nada de ninguém. E uma das condições que ele me deu, ele falou assim: "Você quer sair? Ótimo, só que você vai sair sem nada". Naquele momento eu queria minha liberdade, eu só queria isso. Eu falei: "Tudo bem". Falei: "A única coisa, a casa que eu comprei para os meus avós, que é minha, que foi o dinheiro que eu guardei, foi o dinheiro que eu trabalhei". Ele falou: "Não, quanto a isso tudo bem", enfim, ele sempre respeitou muito os meus avós, sabia, né, da então foi a única coisa que eu tive, foi a única coisa que eu saí. E foi uma libertação. Saí, só que algumas semanas antes de eu sair disso aí, a gente tinha comprado um caminhão. E aí eu enfim, consegui tudo que estava quitado, enfim, passei para o nome dele, só que esse bendito desse caminhão era financiado. E eu vou voltar nesse caminhão, porque esse caminhão é o calo do meu sapato. E eu disse pra ele: "Bom, você tem que tirar esse financiamento". "Aham, tá bom, vou tirar". "Ah, tá bom, eu vou tirar", e foi passando. Eh Como eu disse, eu fui criada com os meus avós. Então eu tive uma tia, que é minha tia madrinha, que é uma pessoa que eu gosto muito, que foi uma pessoa que me ajudou muito, me ensinou muito, né, me deu muita orientação na vida. E ela tem uma filha que é, obviamente, minha prima, e nós crescemos juntas. Essa minha prima, obviamente, né, a gente sempre brincava muito, então: "Ai, quando você tiver uma filha, eu vou ser madrinha, você vai ser madrinha da minha". E essa minha prima também foi para Curitiba, casou e teve uma filha. E me chamou para ser madrinha, que foi o maior presente da minha vida. Foi madrinha dessa princesa. E o padrinho era o irmão do marido dela. Então foi aí que eu conheço o meu ex-marido. Nós fomos padrinhos da nossa filhada, que era da minha prima, com o irmão dele. Então, nossa, que começo lindo, né, conhecer uma pessoa. E nós conhecemos, né, a gente até tinha se visto algumas vezes antes, mas foi com o batizado que a gente se aproximou, começamos a conversar, e foi muito intenso, sim, porque imagina, eu, menino sonhador que queria casar, de repente estava conhecendo alguém na minha idade, uma pessoa inteligentíssima, eu tinha muita admiração, assim, porque era uma pessoa muito inteligente, então eu fiquei encantada com aquilo. E ainda, poxa, sendo padrinho da nossa, né, padrinho, madrinha ali daquela criança linda, enfim. Aí começamos a namorar, foi muito rápido até, enfim, já começamos a namorar. Nem lembro se teve pedido não, mas já começamos. E começamos a namorar, e estava muito lindo. Então eu falei: "Nossa, eu acho que agora Deus está me vendo, eu acho que o meu sonho de casar vai vir". E aí já começamos a falar de casamento, tal. Eh Noivamos, por sinal, nosso noivado foi na cidade dos meus avós, no interior. Nosso noivado foi lindo, né, porque família toda junta, porque daí misturou a família novamente, que já era, né, tinha minha prima com o marido dele, com o irmão dele, agora tínhamos nós, a nossa afilhada. Que sonho! Falei: "Nossa, Deus tá me vendo, eu acho que a minha felicidade está vindo". E um ano e meio depois, nós casamos. E meu casamento foi lindo. Foi do jeito que eu sonhei. Foi maravilhoso, foi perfeito. Eu até hoje eu olho as fotos. Eh, o álbum está na casa da minha mãe, então cada vez que eu vou para lá, antigamente eu olhava e eu ficava muito triste. Hoje eu já olho com outros sentimentos, sabe. Hoje eu nem penso assim: "Nossa, por que que não deu certo?", porque por muitas vezes eu me fiz essa pergunta: "Por que que não deu certo? Por que comigo?". Hoje eu penso: "Não, deu certo, né, por aquele período de tempo, deu certo".
E aí, né, noivamos, já marcamos casamentos, casamento foi lindo. E o que acontece? Na verdade, hoje, com 40 anos, é uma experiência de vida, a gente percebe que as pessoas elas dão sinais. Eh, Hoje eu consigo ver que todo o tempo eu tive sinais de que as coisas não estavam tão legais assim, de que tinha uma agressividade na pessoa, de que ter ciúmes hoje, né, tenho plena certeza, isso, Natália falando: "Ah, não, mas ciúmes é bom, não, não, ciúmes é doença, é ruim para quem sente e é ruim para o outro ali". E meu ex, ele foi militar. Eu não sei se foi essa a questão, enfim. Não, repito, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, para julgar, eu acho que cada um tem sua história, eu devo ter cometido falhas também, mas enfim. E o que eu ouvi foi assim: "Ai, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa legal, mas por ter visto muita coisa errada dentro da corporação, por ter sofrido muito, por ter visto muita crueldade, maldade, se tornou uma pessoa fria". Não sei, eu acho que está na essência da pessoa, né. Mas não cabe a mim aqui julgar, enfim. E a primeira agressão que eu me lembro, nós fomos entregar um convite de casamento para uma amiga minha de infância. Nosso casamento ia acontecer, eu acho que dali uns 40 dias. Então, eu já estava praticamente ficando lá no apartamento que nós íamos morar, né, que era dos pais dele, ele morava lá, então já estava ficando boa parte do tempo lá. Nós fomos entregar o convite de casamento para uma amiga de infância, e eu, naquela época, eu não tinha nem o hábito de beber, então, assim, eu nem bebia. E nós chegamos lá, essa minha amiga era casada, ofereceu um vinho, eu até experimentei, tomei muito pouco. Ele tomou mais, junto até com o marido da minha amiga, e esse marido dessa minha amiga com essa minha amiga, eles eram super para frente, riam e falavam besteira e, enfim, tinha um jeito. E o meu ex-marido, ele era uma pessoa muito mais reservada. Eh, e aí eu lembro que o ex-marido dela, perdão, o marido dela fez um comentário: "Ai, quando vocês eram adolescentes", nós estávamos falando de época de escola, falando, né, "Nossa, que legal", enfim, da época da escola, falando da professora, falando disso, falando daquilo. E aí ele pergunta assim: "Ah, mas e vocês, na época da escola, eram muito namoradeira?", uma coisa assim. E aí a minha amiga aí eu ainda brinquei, falei: "Nossa, de jeito nenhum, eu era o patinho feio da escola, né, eu sempre fui a menina muito feia, imagina, ninguém dava bola pra mim não, tinha as perna fina, magrela, era pobre". A minha amiga não, minha amiga era bonita, era pra frente, sorridente, usava aparelho, enfim. E aí até minha amiga fez um comentário de: "Ah, mas você gostava do fulano lá, mas, você não ficou com ele porque eu acabei ficando", tal. Foi essa a conversa, foi esse o teor da conversa. E passou, enfim, seguiu, nós fomos embora. Eh, Quando chegamos em casa, eu não sei se foi por esse vinho que o clima aí pesou, e eu lembro que ele segurou meu braço, prendeu meu braço para trás e ele falou assim: "Eu odiei esse tipo de conversa que você estava tendo com sua amiga. Você estava me expondo, falando de outro homem, de". Eu falei: "Eu não falei nada", e eu me assustei muito, sim. Foi a primeira vez, então eu me assustei muito. E e aquele, né, voltando um pouco na infância até, a minha mãe e meu padrasto, eles brigavam muito. Então, o que eu tive de referência de relacionamento dentro de casa, às vezes que eu morei com a minha mãe, era muita briga, era muita discussão. Eu até hoje, se eu vejo 2 pessoas falando alto, as pessoas falando alto perto de mim, eu começo a ter taquicardia. Eu fico muito nervosa, porque eu tenho muito medo de briga, por eu ter vivido isso em casa, muitas agressões, tal. E eu escuto, lendo e tal, escutava, né, as pessoas falando: "Ah, mas é normal, o casamento é assim mesmo, o casamento tem briga". Não, não é normal. As pessoas elas podem ter divergência de opiniões, mas brigar, nunca.
Recentemente até estava conversando com uma colega que ela está passando por um processo de divórcio e ela estava nessa: "Ai, mas que com meus filhos? Ai, eu estou pensando nos filhos, a gente não quer se separar". E é muito unânime, né, se você escutar aí, profissionais da área falando. O filho, os filhos, eles querem ter pai, mães, amigos que se deem bem, indiferente de estar junto ou não. Às vezes é melhor um casal que se separa do que um casal que fica junto só pelos filhos e brigam. E eu passei por isso. Eu vi, eu presenciei muito. Eu e minha irmã, nós presenciamos. Então, assim, minha irmã pequenininha, eu lembro que eu segurava ele porque a gente tinha muito medo. Então, a primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né, imagina, uma agressão, doeu muito o meu braço, porque foi um jeito, imagina, ele tinha sido militar, então ele tinha as técnicas de agressão lá que machucava feio. E eu lembro que eu fui para o carro, eu saí correndo do apartamento e eu fui para o carro, e eu dormi no carro, porque eu não queria voltar para casa da minha mãe, né, apesar de não ter casado com ele ainda, mas eu já estava praticamente lá, eu ia voltar para casa da minha mãe e falar o quê? 40 dias antes do meu casamento. Então eu falei: "Não", aquela negação. "Imagina, se eu tomo um vinho, mas ai, não, ele tá assim", porque ele ficou com ciúmes. Por um instante ali eu fiquei: "Não, isso aí é amor, claro, o cara me ama, por isso que ele tá fazendo isso". E no outro dia de manhã, eu dormi dentro do carro, no outro dia eu tinha que trabalhar, voltei para o apartamento, fingimos que nada tinha acontecido. Seguiu a vida, enfim. Então essa foi a primeira vez, deixei pra lá, porque não. E no meu comigo, eu não sei o que que acontece, por que que nós mulheres passamos por isso e a gente acha que não, imagina, repito, né, que eu falei anteriormente, as pessoas elas dão sinais, talvez a gente não quer ver, pra gen naquele momento hoje. Eu queria um casamento, eu queria formar minha família. Então imagina, 40 dias antes do meu casamento, você acha que eu ia atrapalhar isso? E aí entra na questão da culpa. Mesmo eu não tendo feito nada de errado, eu me senti culpada. Em todas as agressões que eu tive, eu sempre me senti culpada, porque eu pensava: "Nossa, mas, né, que chato, por que também que eu fui responder? Por que que eu fui falar? Eu deveria ter ficado quieto, porque". E aquilo vai te colocando de uma maneira tão para baixo, que você vai cedendo, 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 mas não é um poço sem fundo. Você nunca vai conseguir fechar aquela conta. Você vai dando, vai dando, vai dando, e a pessoa cada vez vai querendo mais. Não adianta, não cessa. Essa foi a primeira. Depois teve, assim, as discussões e as coisas do dia a dia, mas não tinha mais não teve mais essa agressão física. Nossos 2 primeiros anos de casamento foi legal. Aliás, tivemos bons momentos, assim. Eu estava vivendo um sonho, eu estava formando a família, eu queria muito ser mãe. No nosso aniversário de 2 anos de casamento, ele me deu um presente que minha vidinha, que era a nossa cachorrinha, a Meg. Então eu comecei a aprender a ser mãe, né, sendo mãe de cachorro ali. Então a Meg nos aproximou mais, assim, era legal, foi bom, tirando o ruim, tirando a parte que não era boa, estava legal. E e aí, volto na parte do bendito do caminhão lá atrás, que aquela pessoa, tinha se comprometido a tirar o caminhão do meu nome, e assim não fez. Por que que eu não ia, repito, eu não ia contar essa história desse primeiro relacionamento, porque é uma coisa que me machuca muito. Eu acho que me machuca mais do que o segundo, que teve agressão, que teve o sonho, né, podado, que teve tantas coisas chatas, mas eu acho que esse primeiro eu queria deletar da minha vida, eu queria deletar. Eh, Enquanto minhas amigas estavam estudando, estavam saindo, estavam vivendo a adolescência, a juventude, eu estava trabalhando dia e noite, cuidando de uma pessoa, enfim, em troca de nada. Eh, Praticamente minha juventude foi roubada, isso que eu vejo hoje, mas eu não consigo apagar, né.
faz parte da minha história. E teve esse bendito desse caminhão. Então, assim, aqui eu assumo a minha falha. Porque quando nós começamos o relacionamento, obviamente, que ele sabia, né, que eu tinha tido esse relacionamento e tal, mas eu não contei desse bendito desse caminhão que ainda estava no meu nome. Então eu omiti essa informação. Eh, Só que a verdade sempre aparece. Talvez se eu tivesse falado no começo, teria evitado muitas coisas. E deixei, porque eu confiei que essa pessoa fosse tirar realmente ali dali 1 mês, 2 meses no máximo. Só que aquela chantagem emocional: "Ai, eu tô doente, ai, eu vou morrer, ai, eu não consigo tirar agora, ai, não tem no nome de quem pôr", e eu perdi a minha carteira, né. A pessoa levou tantas multas que eu acabei perdendo minha carteira e obviamente que o meu, na época, marido, descobriu, obviamente: "Ué, por que que você perdeu sua carteira?". E aí descobriu que tinha esse bendito caminhão. Então esse caminhão foi o meu tormento, assim. Se o arroz queimasse, pronto, a culpa era do bendito do caminhão, porque você mentiu. Se chovesse, não, mas é porque você não tirou esse caminhão do seu nome. Então tudo era esse caminhão, tudo, tudo foi esse caminhão. Levou um tempo, mas a pessoa lá tirou do meu nome, enfim, mas ficaram, né, as marcas do caminhão. Então, assim, eu reconheço, ali foi eu omiti essa informação, não por maldade, jamais, jamais, até porque eu queria apagar aquilo e eu deveria ter falado, mas aquele caminhão foi o tormento. Me lembro da assim, tiveram daí as agressões mais verbais mesmo, né, mas, tiveram 2 episódios que também marcaram bastante, que foi, na época eu trabalhava no banco. Eu tinha um colega de trabalho, ele era uma pessoa muito simples, uma pessoa, assim, muito querida, ele era deficiente visual até, e foi o aniversário dele. E naquela época, acho que não tinha, as redes sociais ainda era restrita, né, a gente tinha ali uma rede social, não sei se posso falar o nome, eh, tinha uma rede social, eu não podia, né, vale ressaltar que o meu ex-marido, ele não me deixava ter redes sociais, então tinha que ser juntos. Eu sou de Curitiba e em Curitiba tem um Clube da Alice, nem sei se tem até hoje, mas naquela época tinha. Então era como se fosse uma rede que você podia lá encontrar serviços, você podia encontrar várias coisas, mas era restrito para mulheres, então você só podia entrar naquele clube se fosse mulheres. Como eu não podia ter uma rede social, a nossa rede social era juntos, e eles não aceitavam rede social de homem, né, eu não conseguia ter me associar a esse clube. Então eu ficava super chateada, porque eu queria, aí eu ficava chateada porque eu queria entrar lá e ver coisa de maquiagem, eu queria ver coisa de casa, mas era uma rede que era do casal, não acho que tenha nenhum problema. Enfim, eu não podia ter, imagina, para que que eu ia ter rede social e para conversar com outros, e não, é só essa, é aqui e tal. E esse colega de trabalho, ele fez aniversário e nós da agência demos um presente para ele e escrevemos um cartão, né, cada um lá escreveu uma mensagem no cartão. E eu lembro que eu escrevi uma mensagem assim: "Ai, parabéns, tal", uma piadinha, "Jesus te ama e eu amo um pouquinho", uma coisa assim, nem me lembro o que foi. E esse menino, ele tinha, né, nós éramos amigos na rede social, minha rede social que era com o meu ex-marido, e ele postou esse cartão, agradecendo: "Nossa, muito obrigado, né, o pessoal do trabalho, fiquei muito feliz", enfim. Ele era um menino muito querido, assim, um menino muito simples, um menino, poxa, que tinha deficiência visual, uma pessoa bem querida, e tal. Eu jamais escrevi com maldade, até porque ele tinha um relacionamento até homoafetivo, ele era casado com outro rapaz que trabalhava na agência também, e, enfim, jamais, de maneira alguma, escrevi com algum intuito. E ele postou. E eu lembro que o meu ex-marido chegou em casa, mas roxo de raiva, assim, ele falou: "Que palhaçada foi essa que você fez hoje?". Eu falei: "O que que eu fiz?". Ele: "Me dá teu celular aqui".
E ele pegou meu celular e quebrou meu chip e jogou meu celular. E eu não estava entendendo. Aí que ele falou: Você escreveu pro cara que você ama ele. Eu falei: Eu não escrevi nada. Você escreveu? Olha aqui o que que você escreveu. Eu falei: Não, eu só fiz uma brincadeira. Jesus te ama e eu amo um pouquinho. Era uma coisa assim. E ele ficou muito bravo. E eu lembro que ele saiu chutando porta e eu atrás, super nervosa. Não, calma, espera, não foi isso, desculpa, desculpa. Isso, aquela velha história, né? Não, perdão, a culpa é minha, eu não deveria ter escrito e foi. E aí, de novo, né? Veio várias agressões ali, verbais, enfim. E, foi triste, assim, foi porque eu lembro que parecia que eu estava sempre pisando em ovos, porque eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa que magoasse meu ex-marido. Eu não queria nunca provocar ele, nunca. Então, assim, eu tinha que tomar muito cuidado. Então, você estava falando com a minha mãe, com quem você está falando? Por quê? E minha mãe também, ela não me ajudava nesse sentido, assim, porque ela nunca, acho que as mães sabem, né? Ela nunca tratou ele da forma que ele gostaria de ser tratado, como um príncipe. A minha mãe meio que deixava ele de lado e ele não gostava desse tratamento que ele recebia. Acredito que era isso. Então, fui, né? Apesar de eu ter já dificuldade com a minha mãe, por conta da minha infância, me afastei mais ainda. Então, eu e minha mãe, a gente já não tinha mais aquela proximidade, assim. E foi passando, e nesse meio tempo eu também estava tentando engravidar, não estava conseguindo, então eu me culpava muito. Ele tinha ficado doente, né? Ele estava passando por um processo de tratamento, e eu querendo ter um filho, porque eu achava assim, o filho vai salvar meu casamento, porque no fundo, eu acho que eu sentia que aquilo não estava bem, não estava bem, sabe? É, era eu não tinha um parceiro, assim, eu tinha um militar dentro de casa. Eu tinha, na verdade, sempre uma pessoa que ditava as regras e, e era complicado. E eu tentando engravidar, não estava conseguindo, ficava muito triste, muito mal, achando que, de novo, poxa, por que comigo, né? Deus não gosta de mim, queria tanto ter um filho, queria tanto ser mãe, e eu não conseguia. E tentava e nada. Não tinha nenhum problema, também tinha feito os exames, também não tinha nenhum problema, enfim. Mas eu queria, porque na minha cabeça era aquilo que ia salvar meu casamento, que já não estava bem. E aí veio, eu acho que a, a gota d'água. Eu acho que foi a gota d'água para ele, que estranhamente não foi para mim, porque eu sofria agressão, mas eu me senti culpada. É, eu tinha um problema, era verão, eu me lembro, foi mais ou menos a 14 de janeiro. Estava muito quente, muito quente. E eu estava com a pressão muito baixa, era um domingo. E naquela época eu estava fazendo. Eu tinha feito uma outra faculdade, que depois eu fiz uma primeira faculdade, depois passei na federal, fiz a outra, e em paralelo estava fazendo a pós. Aqui também eu acho que foi uma outra falha minha, depois ele que me falou isso. Inconscientemente eu acho que eu procurava coisas para fazer para não ir para casa, porque eu tinha. Não era medo, mas aquele negócio que era tanta cobrança dentro de casa, tanta cobrança, que eu procurava coisas para fazer. Então, eu estava fazendo uma faculdade, terminando mais uma faculdade, e em paralelo fazendo uma pós também. E eu estava muito cansada, trabalhando em banco, super pressão, fazendo pós, fazendo uma outra faculdade. E ele queria fazer é, caranguejo para os amigos, os pais dele estavam em Curitiba, né? Os pais dele não eram de lá, mas iam sempre para lá. E ele queria fazer esse caranguejo. E eu estava muito cansada, mas eu não queria falar, não. Poxa, né? Ele queria, então vamos fazer e tal. Alugamos a churrasqueira do prédio e, enfim, fizemos a tal do caranguejo. Só que eu não estava me sentindo bem. Eu estava muito mal mesmo, assim. Talvez por conta do calor, pressão baixa e tal. E, e eles homens, começaram a beber, e aquela coisa, não queria mais ir embora, queria ficar, e conversa daqui, conversa de lá. E você olhava para as mulheres e você via que elas estavam incomodadas, querendo ir embora, cheio de coisas para fazer, maioria ali com filhos.
Estávamos mais ou menos uns 6 casais, mais os pais dele. E, enfim, e ele toda vez que ele bebia, ele ficava agressivo. Então, assim, o álcool, né, mostrava um outro lado dele. Ele tinha essa coisa mais agressiva, mas assim, o álcool aflorava de um jeito muito chato aquilo. E eles estavam bebendo, então quando ele bebia, ele ficava muito chato, agressivo, eh, dono da razão, enfim. Ele estava na ocasião com o irmão dele, né, alguns amigos, e foi esse caranguejo. E eu disse para ele assim: "Ah, eu vou", né, estava na churrasqueira, e eu disse para ele: "Bom, eu vou lá para casa para ver como tá a Meg, daqui a pouquinho eu volto". Quando eu fui lá, falei para as meninas, né, para as mulheres que estavam lá: "Eu vou em casa ali, eu já volto". E eu realmente não estava me sentindo bem, e eu fui. E eu cheguei, eu encostei, brinquei um pouquinho com o cachorrinho e tal, e eu encostei na cama e eu simplesmente dei um cochilo, eu apaguei. Talvez a pressão estava tão baixa que eu apaguei. Isso foi coisa de 10, 15 minutos. Quando ele entra mas metendo o pé na porta, mas gritando, dizendo: Que você deixou todo mundo lá e veio dormir?" Eu disse pra ele: "Nossa, eu não estou me sentindo bem". "Ah, que frescura é essa? Porque toda vez que eu vou fazer as coisas para os meus amigos, para minha família, você faz isso?" E e nisso já entrou a mãe dele, né, trazendo as coisas da churrasqueira, porque que aconteceu? Já era tarde, isso já deveria ser umas 6 horas da tarde. Então o pessoal já queria ir embora, um domingo, 6 horas da tarde, né, a galera já queria, as mulheres queriam ir embora e os homens, como estavam bebendo, estavam mais animados, queriam continuar. Eu disse pra ele: "Não, eu não vim dormir, eu só realmente eu encostei aqui", e ele ficou muito bravo, e ele xingava, e ele metia pé na porta e tal. Aí eu fui na churrasqueira, quando eu cheguei lá, eu, disse para as mulheres: "Ó, vocês me desculpem, eu fui lá para casa, acabei demorando". Elas: "Não, a gente já está indo embora", e realmente estava todo mundo já indo embora. E aí a galera foi embora, o pessoal foi embora, nós pegamos as coisas da churrasqueira e fomos para a casa, né, voltamos para casa. E ele muito bravo, ele estava, assim, fora dele mesmo. Esse dia ele estava transtornado, e aí ele me xingava, e ele gritava, e ele dizia que eu tinha estragado o domingo dele, que eu tinha estragado a festa dele, que eu fazia ele passar vergonha na frente dos amigos, que onde se viu eu ter deixado ele lá. E aí entramos dentro de casa e ele começava a gritar demais, gritar demais. O pai dele sentou no sofá e ficou quieto, e a mãe dele estava na cozinha. E eu fui pro quarto, eu pego minha cachorrinha e brinco aqui, conversando com a minha cachorrinha, e ele gritando, e ele alterado, e ele tal. E aí a mãe dele começa a chorar. E quando a mãe dele começa a chorar, ele entra no quarto e ele puxa meu cabelo, ele me arrasta até a cozinha e ele diz assim: "Você tá fazendo a minha mãe chorar". Eu falei: "Mas eu não tô fazendo nada, você que tá gritando". E ela chorava muito, ela estava bem nervosa, assim, eu acho que não sei o que trouxe pra ela ali, o que remeteu, enfim, era o filho dela, mas ela também não estava gostando. E eu disse para ele: "Mas você que está gritando, você está assustando ela, você está assustando a Meg, você está me assustando". E nisso ele vira e e e ele era bem forte, não era grande, mas ele era um cara forte, né. E ele com o cotovelo me dá um murro e meu dente cai, meu dente da frente. Então aquilo começou a jorrar sangue e eu fiquei com o dente pendurado, e aí a mãe dele já estava nervosa, e aí enfim, aí a hora que ele viu, ele aquietou. E aí eu, obviamente, minha boca entortou e eu fiquei desesperada, e aí os pais dele falou: "Não, vamos para o hospital", enfim. E eles me levaram, o pai e a mãe. Eu cheguei lá, tive que fazer enfim, ainda bem que foi rápido, eu consegui implantar o mesmo dente, coloquei alguns o dentista lá colocou um ferro para segurar, enfim. Foi a pior situação da minha vida, assim. Foi horrível, foi horrível. Eu hoje penso que eu era uma mulher da né, de uma cidade grande que tem informações, que tinha informações, era uma pessoa que tinha estudo, eu tinha um trabalho, eh, eu tinha ruim ou bom, uma família, não tinha essa estrutura familiar, mas eu tinha uma família, eu não tinha filhos, e eu passei por tudo isso. Então, às vezes a gente julga, né,
o tanto de mulheres que passam por situações como essa de agressão e às vezes não consegue sair, porque depende desse marido, porque pensa nos filhos, porque não tem trabalho, porque não tem para onde voltar. Então, por muito tempo, eu, do outro lado, também achava que era um mimimi. Eu eu não vou eu vou ser bem sincera que por muitos dias eu pensei nisso aqui, se eu realmente queria falar, porque eu estou me expondo, hoje eu já não tenho mais problema com isso, já se passaram muito tempo, eu já não tenho mais tanto problema com isso, eu já tratei muito em terapia, eu trato ainda, eh mas é importante a gente falar, é importante, porque a gente não pode medir a dor do outro. A gente não pode achar que: "Ai, mas por que que não larga? Por que que não sai?" Eu não sei aonde aquele calo aperta. Então, repito, eu era uma mulher que eu tinha conhecimento, eu tinha um trabalho, eu tinha uma formação superior para, né, um conhecimento, era de uma cidade grande, tinha acesso às informações, não tinha filhos, e ainda assim eu passei por isso. Em momento algum aqui eu quero denegrir a imagem de ninguém, ou falar mal dele, enfim, jamais, jamais, sabe. Só que por muito tempo eu esperei um pedido de desculpa, ou pelo menos um reconhecimento, porque estranhamente, estranhamente, eu volto, né, então voltando ali, fui para o hospital, fui atendida, obviamente que o dentista perguntou o que tinha acontecido, e é aquela mentira que a gente conta, caí da bicicleta no parque. E eu fiquei em choque, assim, no choque que eu voltei para casa, os pais dele estavam ali e tal, ele dormiu na sala, eu dormi no quarto, no outro dia eu levantei para trabalhar, eu precisava trabalhar, eu estava com muitos hematomas no rosto, eu tinha que passar muita maquiagem. E eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar, obviamente que as pessoas começaram: "Ai, o que aconteceu?", porque eu tive que usar um ferro na boca, eu estava roxa. Aí eu falei: "Ai, fui no parque ontem aprendendo a andar de bicicleta e acabei caindo". Então, é o famoso, é a escada, é a bicicleta, é a criança, é a mentira que a gente conta, né. Porque a gente sente vergonha. Eu sentia, obviamente, senti muita vergonha e culpa, que é pior. E a única pessoa que entendeu o que tinha acontecido foi o meu chefe. E é homem, né, não generalizando, longe disso, mas quando ele me olhou, ele falou assim: "Ah, não foi bicicleta, né?", e deu uma risada. E eu comecei a chorar, obviamente, assim. Mas aí ele me olhou e ele falou assim: "Vida que segue, a gente precisa trabalhar, né, vamos bater a meta aí", enfim, sensibilidade. E continuou, aí tudo bem. Quando eu cheguei em casa à noite, ele veio falar comigo, ele falou assim: "Olha", ele não me pediu desculpa, ele disse assim: "Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas, poxa, você tem que ver que você me provocou, você me respondeu, você me respondeu, foi essa eu estava nervoso e você me respondeu, então você não deveria ter feito isso", enfim. E a mãe dele também, né, tinha a mesma coisa: "Ah, ele não é assim, você que respondeu ele, porque quando ele foi falar você deveria ter ficado quieta". Enfim, passou, isso aconteceu mais ou menos um ano antes da separação. E nesse um ano para frente, as coisas só foram piorando, assim, só foram piorando mesmo, piorando no sentido, essa foi a última agressão física, mas um exemplo, nós fomos na formatura de uma prima, e quando eu estava lá, ele não estava satisfeito, porque era da minha família, então eventos com a minha família ele nunca gostava. Estava ele e o irmão dele, e chegaram 2 meninas para conversar com eles. Mas 2 meninas, assim, muito acesas, né, uma dessas meninas era conhecida do meu ex-cunhado, acho que eles tinham trabalhado junto. Então, a menina que foi cumprimentar o meu ex-cunhado, até ela estava de boa, assim, chegou tal, e meu cunhado até foi educado, tal.
Só que a outra menina começou a falar com ele. E, obviamente, eu e minha prima chegamos juntos, né? Não falamos nada, mas ficamos do lado. E aí as duas moças se retiraram. E meu cunhado levou até na brincadeira, ainda brincou, falou assim: nossa, surgiu tanta esposa aqui do lado tal. Ele não. Ele ficou com a cara muito fechada. Ele disse: que palhaçada é essa? Por que você tirou essa moça daqui? Por que a moça teve que sair daqui? Ela não fez nada, ela só estava aqui conversando comigo. Eu falei: mas na minha frente, né? E ele era uma pessoa muito ciumenta, mas muito ciumenta mesmo, assim, né? Tanto que não me deixava ter redes sociais, enfim. Meu celular sempre foi vistoriado, mas eu estava super tranquila, nunca tive nada para esconder. E até então, ele também nunca me deu motivos, nunca. Era uma pessoa que saía cedo para trabalhar, voltava no horário. Aqui até vou fazer um complemento, né? Fazer advogada do diabo. É, ele me trouxe muitas coisas boas, assim. Por conta da minha depressão, ele até me levou para o judô. Ele não acreditava na depressão, ele achava, né, que era frescura. Mas, assim, nós começamos a fazer judô, que foi uma coisa que o esporte me ajudou muito com a depressão. Nós fazemos muitas atividades juntas. Então, começamos a jogar tênis. A gente ia para academia, tentamos, né, fazer academia algumas vezes, mas ele não queria, daí tive que parar. E, repito, ele era uma pessoa inteligente. Eu tinha uma admiração assim pela inteligência dele, um cara que lia muito. Depois que ele saiu ele fez direito, ele se formou, virou advogado, então por isso que ele saiu do militarismo. Então ele era uma pessoa que ele me fez, no sentido de que até então eu não sabia quem era a Natália, eu não, né? Sempre tive que trabalhar muito, né? Fiquei naquele relacionamento lá presa, fechada, então me ensinou a ler, é, me ensinou a gostar de esportes, ele me ensinou muitas coisas. Isso realmente eu tenho que reconhecer. Aí estávamos, né, nessa fase aí, pós esse grande tormento, do meu dente, que eu tive que fazer vários tratamentos depois, né? Tive que fazer o canal, ele amarelou, enfim, foi horrível, foi horrível. Eu tinha uma paixão pelos meus dentes, e aí meu dente cai. Ainda bem que eu consegui aproveitar o mesmo, mas tive que fazer canal, enfim, essa agressão chata aí. E ele não teve esse pedido de desculpa. Muito pelo contrário, teve, poxa, mas a culpa foi sua. E eu realmente comprei que a culpa era minha. Poxa, por que que eu respondi também, né? E a minha mãe também, nesse ponto, talvez por ela não ter tido lá aquele casamento com o meu pai que ela quis, a minha mãe, assim como muitas pessoas mais velhas, ai, casamento é assim mesmo, casamento tem discussão, ah, não, vai largar isso, vai trocar por outro pior. Então, foi esse o ensinamento que eu tive, sabe? Não, não responde, não é assim, fica quieta. Então, por muito tempo, eu me sentia um monstro, assim. Foi me vendida a ideia de que eu era errada, porque, um exemplo, eu lembro que uma vez eu falei assim para ele: eu quero muito fazer um mestrado. Nossa, quero muito fazer um mestrado, e ainda é meu sonho fazer um mestrado. E aí ele me disse assim: mas eu não tenho mestrado, por que é que você vai fazer? E pronto, assunto encerrado, não tem mestrado. Não tem mestrado, você não vai fazer porque eu não tenho. E foi aquela, né? Foi colocando a ideia. E aí ele sempre, né, sempre foi uma pessoa mais fria, mas ele começou a ser uma pessoa mais fria depois dessa questão aí da agressão. Ficamos ali uns 2 meses, estava legal. Começamos a jogar tênis, aí ele falou assim: ah, não quero mais que você vá no tênis comigo. Tem muito homem lá, não chega, não quero mais. Eu parei de ir pro tênis. E repito que ele nunca me deu motivo, né? Ele nunca me deu um motivo de traição. Até porque, imagina, ele é super ciumento, ele me ama, ele não me trai, nunca. Mas começou algumas coisas estranhas. Eu sempre, perdão, eu sempre gostei muito dos pais dele, sim. Os pais dele eram os pais que eu não tive. E, em especial, o pai dele. O pai dele né? Tá vivo ainda? Era no passado.
Era um senhor que eu tinha muito respeito, muita admiração. Era o cara que eu falava: "Nossa, eu queria tanto que ele fosse meu pai". E só que, claro, ele é filho deles, né. E aí, ele começou a ficar muito estranho comigo. Ele trabalhava numa empresa, ele não era de viajar a trabalho, mas ele ficava, assim, uma semana sem falar comigo dentro de casa, e eu, cada vez que ele fazia, que ele tinha essa atitude, eu pensava: "O que será que eu fiz dessa vez?". Eu ficava me martirizando: "Mas o que será que eu fiz de errado dessa vez? O que será que eu aprontei? O que será que eu falei? O que será que eu fiz? O que será que eu deixei de fazer?". Porque eu me sentia culpada. "Será que eu passei um batom, ele não gostou? Será que aquela roupa". Bom, roupa nem entro no mérito, porque, assim, eu nem usava roupa curta, tal. Eh, mas eu sempre tive essa: "O que será que eu fiz de errado dessa vez?". E ele cada vez mais distante, cada vez mais distante. Estranhamente, um dia, ele não voltou para casa. Ele foi trabalhar, tal, ele não estava falando comigo. Ele foi trabalhar de manhã, e à noite ele não volta para casa. Aí eu estava falando com o pai dele, falando com os pais dele, o pai dele falou assim: "Não, ele viajou a trabalho". Eu falei: "Mas como que ele viaja a trabalho? Ele nem me falou. Ele não vai voltar?". "Não, ele vai ficar 2 dias lá". Aí eu falei: "Não, tem alguma coisa errada". E aí, dali para frente, cada vez mais distante, cada vez mais distante, até que um dia, eu acho que eu apaguei essa parte da minha memória, porque eu não sei te falar certo qual foi o começo do fim, né. Eh, ele chegou. Nós morávamos num apartamento que era dos pais dele, né. Eu tinha arrumado tudo, porque a gente tinha intenção de comprar esse apartamento, então, assim, era dos pais dele, mas o lar era nosso. E aí um dia ele chega para mim, do nada, e diz assim: "Ah, eu quero que você volte para casa da sua mãe". Isso, nós já estávamos ali, acho que há mais de 6 anos casados. E eu disse: "Quê?". Ele: "É, não dá mais, eu quero que você volte para casa da sua mãe, e eu não quero mais você aqui". Eu falei: "Mas como assim?". Não, e eu: "Não, não, de jeito nenhum". E aí pronto, ele não falou mais comigo, ele se fechava e ele não falava comigo. E eu fazia janta, e eu tentava agradar, e eu: "Não, eu vou salvar esse casamento, eu vou salvar esse casamento". Imagina, eu não casei, porque o que que acontece? O que que eu entendo hoje? Ninguém, mas ninguém, eu não conheço uma pessoa, e eu acho que ainda não vou conhecer, uma pessoa que me diga: "Não, eu casei para me separar". Não, ninguém casa para se separar. Pode ser o pior casamento do mundo, mas ninguém casa para se separar. E, de certa forma, ele é um luto, porque é uma morte de sonhos, de planos, de projetos, de vida. Eu eu sempre fui para frente dentro do possível, no sentido: "Poxa, fui lá, estudei, fui lá, tirei minha carteira de motorista, fui lá, fiz várias coisas". Mas ele era essa pessoa que ele queria ter o controle, queria ter o comando, então eu deixei, fui deixando, fui deixando, fui deixando. Então, assim, eu era um fantoche ali, eu era a mulher dele. E eu falei: "Não, eu vou salvar meu casamento, eu preciso". Eu fiz novena, eu fiz tudo que você imagina, e eu falava: "Não, eu preciso". Eu queria muito engravidar, porque ter um filho era o que ia salvar meu casamento. Eu lembro um dia que eu fiz uma comida com todo carinho, ele chegou, ele falou assim: "Qual é a parte que eu não quero mais, que você não está entendendo?". E pegou aquela panela e virou dentro da pia e jogou aquela comida fora. E eu ali tentando: "Não, vou salvar meu casamento, imagina, eu não casei para me separar. Não, de jeito nenhum. Não, todas as minhas primas são casadas há anos, filhos, eu não. O casamento da minha mãe já não deu certo lá com meu pai, né, nem tinha nascido, mas não vou, não aceito de jeito nenhum, eu não casei para me separar, meu casamento foi na igreja, meu casamento foi lindo, de maneira alguma". E numa quinta-feira, ele chega e ele me diz: "Eu não quero mais você aqui. Sai daqui agora, chega, tal". E esse dia ele estava muito transtornado, então ele estava saindo para jogar tênis, e ele falou assim: "Eu tô saindo, quando eu voltar eu não quero mais você aqui". Eu lembro que ele abriu a porta e eu fui atrás dele chorando: "Não, imagina, de jeito nenhum". Ele estava com uma maçã e um pacote de pipoca e ele jogou aquilo no corredor, mas moeu, assim. Eu lembro que a minha cachorrinha ficou muito assustada. E aí ele saiu gritando, gritando. E ele liga para minha mãe.
Ele ligou para minha mãe, não tinha muito contato com ela, mas ele liga, eu acho que ele disse para ela assim, ai, a gente não tá bem, ela tá transtornada lá, vai lá e busca ela. E eu lembro que a minha mãe passou assim uns 15 minutos, eu fiquei destruída, eu queria morrer aquele dia, eu queria que a minha vida acabasse, porque era uma dor que eu não esperava, foi a pior, assim. E aí a minha mãe chega, e minha mãe entra e fala assim, não, calma, eu acho que talvez a minha separação, uma das coisas boas, se é que teve coisa boa, foi essa reaproximação, essa aproximação que eu tive com a minha mãe, que foi uma das primeiras vezes que eu senti a minha mãe sendo mãe. Aí a minha mãe me diz assim: não, se acalme, isso aí é uma briga, vamos lá para casa, esfria a cabeça, espera, depois vocês vão conversar, tal. Ele tá nervoso, ele tá pedindo para você sair, dá um tempo, deixa ele pensar. E aí eu pego uma malinha de roupa e vou para casa da minha mãe. Na minha cabeça, não, imagina. Ele vai ver só, ele vai sentir saudade, a gente vai voltar, vai ficar tudo lindo. Vou engravidar, vamos ter nosso filho e vai ser tudo perfeito. E aí eu fui para casa da minha mãe, isso na quinta-feira. Na sexta-feira eu destruída, mas destruída ainda, fui trabalhar, tal. Ele não fala comigo na sexta-feira. Eu mando várias mensagens, pelo amor de Deus, volta, me aceitei. Minha mãe falando, dá um tempo para ele, calma, calma, dá um tempo, deixa ele pensar. No domingo, veja, na quinta-feira, fui para casa da minha mãe, quinta-feira à noite. No domingo, eu tinha uma vizinha que ela tinha viajado para a Itália e ela tinha voltado. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, olha, eu voltei de viagem, eu trouxe um presente para você. Você está em casa? Aí eu falei assim para ela, não, eu estou na casa da minha mãe, né? Enfim, é, aí contei por cima para ela, eu falei assim, eu tô passando por um processo difícil ali no casamento, tô passando só um dia aqui na casa da minha mãe, mas eu vou voltar, essa semana eu volto. Aí ela falou, tá bom, passou. Eu acho que deu uma meia hora, eu acho que a minha mãe disse que ela fez de maldade, eu não acredito que ela tenha feito de maldade. Ela me liga de novo, ela me mandou uma mensagem de novo, ela falou assim, Natália, você falou que você vai voltar, mas eu preciso te falar, tem uma pessoa ali dentro que está chegando com malas para morar com ele. Aqui no meu mundo desabou. Como assim, né? Uma pessoa ali com malas para morar com ele. E aí eu fiquei louca. Aí eu falei para minha mãe: não, eu vou lá agora, não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E eu ligo para ele. Liguei algumas vezes, ele não atendeu. Acho que na terceira vez ele atende. Aí falei: o que é que está acontecendo? Quem é essa pessoa? E aí ele fica mudo, ele não fala nada. Ele não assume e não nega. Ele apenas diz assim uma vez: ué, mas você não está na casa da sua mãe? Então nós estamos separados. Foi a única coisa que ele fala. E aí eu vou lá no apartamento, só que daí ele não vai, ele ficou com medo, enfim, ele não aparece lá. E aí é o fim, é o começo do fim, ou é o fim do fim. E eu fiquei destruída, assim, fiquei destruída porque eu jamais, jamais pensava que ele tinha outra pessoa. Nunca. É uma pessoa que eu colocava minha mão no fogo. Porque ele poderia ter vários defeitos, ser frio, ser agressivo, mas traidor, jamais. Assim, infiel, não me dava motivos. Jamais. E aí, enfim, muita tristeza, muita, muita. Eu acho que traição é uma dor. Eu acho que só quem passa para saber. Porque você é colocada no pior do pior do pior do baixo, do chão. Você se sente trocada, rejeitada, como se a pessoa encontrasse alguém melhor que você. E uma das coisas que ele me fala nessas conversas, eu falei, por que que você está fazendo isso comigo? Eu chorava demais. Assim, eu falava, por que que você está fazendo isso comigo? Por quê? Ele disse assim, Natália, teu pai não te quis, por que que eu tenho que te querer? Eu acho que essa foi a facada no meu coração, assim, e realmente foi muito dolorido. Passaram ali, acho que uns 4 dias, né, até eu voltar ao planeta, porque eu não estava nem no planeta Terra mais. Ele me autoriza a buscar minhas coisas lá, porque eu tenho minhas coisas lá. Eu chego para pegar minhas coisas e as coisas
da pessoa, da nova mulher, está lá. Nós éramos casados legalmente, tínhamos, né, uma vida, uma história, e de repente, na minha prateleira, na minha parte do guarda-roupa, já tinha roupa da outra mulher. E foi muito difícil, muito dolorido. É, eu disse aqui anteriormente que a gente não pode querer medir a dor do outro. Eu acho isso muito cruel, porque eu escutei muito isso, sabe? Ai, mas é só um divórcio, mas é só uma separação. Quantas pessoas se separam? Ah, e tal. Mas aquela dor naquele momento é minha, foi minha, sabe? Eu sei que a dor do outro é a dor do outro, mas aquele momento foi dolorido, foi triste, foi sofrido. Eu não via chão, eu não via. Eu levei algum tempo para conseguir me levantar, porque além da dor da separação, eu simplesmente eu acordei um dia, eu não tinha mais casa, eu não tinha mais lar, eu não tinha mais marido. O meu cachorrinho, por uma questão, eu aprendi que quando a gente ama a gente que é o outro, né, o serzinho ali, a gente quer ele bem. Eu queria minha cachorrinha bem. E aquela era a casa dela, aquela era o lugar dela, é ali que ela cresceu, ali que ela, e ele cuidava muito bem dela, deixando, né, bem reforçado aqui. Então eu amava tanto meu cachorro que eu resolvi abrir mão. Eu falei, ela tem que ficar ali, eu não tenho como tirar. E eu estava na casa da minha mãe, que também não gostava muito de cachorro, que tinha lá suas, né, suas histórias. A casa era da minha mãe, as regras da casa dela era dela. Então eu não tinha mais casa, não tinha mais lar, não tinha mais marido, não tinha mais cachorro, não tinha nada. Eu tinha ali eu e a minha mãe, que pelas, né, uma das primeiras vezes na vida eu pude contar com a minha mãe. E foi aonde eu tive a minha primeira crise de pânico, que é a pior sensação. É uma sensação muito ruim, assim. Eu me lembro de ter segurado a mão da minha mãe, com uma sensação que eu estava morrendo, e disse, me ajuda. Eu queria entrar embaixo da cama, eu queria fugir do mundo, eu queria. E a segunda eu tentei entrar dentro do guarda-roupa, assim. E, e aí que eu tive consciência de que eu tinha que ir para terapia, não só pelo fim do casamento, mas pela depressão, que eu já não estava mais cuidando. Eu tomava remédio, sempre tomei, parei algumas vezes, mas lá desde os 17 anos, eu tomava um medicamento, mas não fazia terapia. Até porque, para o meu ex-marido, era frescura, era bobeira, imagina, isso aí é falta de ter o que fazer. E aí fui para terapia. Uma da foi muito engraçado. Eu lembro que o psiquiatra, no primeiro momento, ele me pediu para fazer até uma terapia em grupo, que foi muito legal. Eu aprendi muito sobre as coisas, né? Sobre a separação. Eu sempre fui muito observadora, desde criança, assim, uma mini filósofa, uma Natalinha que já ficava ali. Eu não estou concordando com isso, mas isso não está certo, sabe? Eu não tinha uma estrutura, não tinha o estudo para tanto, e eu não podia falar, né? Porque eu fui criada num ambiente que não, vamos ficar quieto, porque a gente não tem recursos, nós somos pobres, a gente não tem que se aparecer, a gente tem que ficar quietinho, então quanto menos ver a gente, melhor. E eu lembro que nessa terapia em grupo, eram situações de mulheres que tinham se separado, enfim, que a depressão que, apesar da minha depressão não ter sido por isso, né, piorou, mas né, não foi só o meu divórcio, mas o psiquiatra me pediu para que eu fosse fazer essa terapia em grupo. E eu lembro muito, me chamou muito a história de uma mulher que ela falava assim, ela tinha sofrido algumas agressões, o marido, enfim. Aí ela falava, mas ele é uma pessoa boa. Às vezes ele vem aqui visitar as crianças e ele me traz um pacote de bolacha. Então ele não é ruim. Aí eu ficava pensando, mas só porque ele está levando um pacote de bolacha, assim, aí eu pensava, tá, mas eu também, eu fico pensando aqui que eu sou errado, porque eu respondia ao meu ex-marido, por que que eu discordava, por que que eu respondia, por que que eu falava o contrário, fui eu que acabei com o meu casamento, então assim, para mim, eu que tinha acabado com o meu casamento, e segui a vida, enfim,
E aí vem o fim de toda essa história, né. Eh, Quando esse meu casamento terminou, eu eu me senti simplesmente uma pessoa perdida no mundo. Eu falava: "Como que eu vou viver?". Apesar de dirigir, apesar de trabalhar, eu não sabia mais ir no mercado sozinha, eu não sabia comprar nada sozinha, eu não sabia fazer nada sozinha. Eu tive que me redescobrir. E foi aí que eu falei: "Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, né, sair desse fundo desse poço". Foi muito difícil, porque uma vez até minha psicóloga me perguntou assim: "Ah, qual que é teu hobby?". Não sei, eu não sabia. Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia, eu não sabia a essência da Natália. Nessa época, eu lembro que eu comecei a ler bastante, então eu peguei uma paixão pela leitura. E foram 2 livros que me ajudaram muito, assim, lembro que eu li aí ele até chorando, que foi eu peguei adoração por poesia, que é de uma indiana chamada Rupi, não me lembro o sobrenome dela, mas o livro se chama Outros Jeitos de Usar a Boca. E era um livro maravilhoso que falava justamente da de você se refazer, né, de você uma planta que parecia que estava morta, mas de repente ela ela ressuscita ali, ela volta a viver. Então esse livro, assim, foi um livro que me ajudou muito. Eu fui viver no sentido de eu não tive uma juventude, então eu comecei a sair com as amigas, eu sofria bastante, porque aquela traição estava na minha alma, na minha do ainda doía muito. Mas eu fui viver no sentido eu comecei a sair com as minhas amigas, eu comecei a ir conhecer lugares, conhecer pessoas, fui em festas muito legais, fui em festas muito bagaceiras. Conheci pessoas muito loucas, e que bom que eu já tinha, né, isso foi numa época que eu já tinha uma estrutura, então assim, tive um momento de ser louca, mas uma louca sensata. Eh, e lá por 2018, isso deve ter acontecido em 2017, aconteceu em 2017. Em 2018, eu bom, como eu falei lá no começo, eu fui aquela menina sonhadora que queria formar uma família. Imagina, meu sonho era ter uma casa, 2 filhos e um cachorro. Então era esse meu sonho. Eu queria ter um trabalho, queria estudar, ter um trabalho, era essa fotografia, assim, a família perfeita do comercial de margarina. Isso que a gente vê aqui nas redes sociais, né, que a maioria das vezes não existe, mas era esse retrato que eu queria, era esse meu sonho. Jamais, em momento algum, eu tinha pretensão de ir muito longe, assim. Minha pretensão de longe era de estudar, mas não de fazer muito além disso. E eu trabalhava, e eu lembro que tinha um menino que trabalhava comigo, que eu passei na frente do computador dele e ele estava vendo umas portas coloridas, assim, pesquisando no Google Maps umas portas coloridas. Aí eu olhei assim, daí ele falou assim: "Ai, tô vendo aonde que eu vou morar". Eu falei: "Ué, como assim?". Ele disse: "Pois é, eu tô indo embora, eu vou fazer um intercâmbio, eu tô indo morar em Dublin". Eu disse: "Dublin, Irlanda, U2?". Porque era a única coisa que eu sabia, Dublin. Ele: "É, eu tô saindo, você não sabia? Eu falei: "Não sabia que você estava saindo". "Sim, tô indo fazer intercâmbio e tal". Aí eu falei: "Nossa, que legal, né, fazer intercâmbio, imagina, isso é para quem é rico". E eu tinha feito comércio exterior, então eu não tinha inglês, porque eu nunca trabalhei nisso, né, eu sempre trabalhei mais na área comercial, então não precisava desse inglês. Mas eu estava num momento da vida muito água morna. Eu tinha meu apartamento ali para morar, eu tinha meu carrinho, eu tinha um trabalho que dava para viver, uma zona de conforto que estava confortável demais, assim. E aí eu falei: "Nossa, que legal, deve ser muito legal, né, fazer um intercâmbio". E comecei a pesquisar para fazer um intercâmbio. Num primeiro momento falei: "Não é para mim, né, caríssimo, totalmente fora". E eu aí já com, sei lá, 34 anos, uma velha assanhada querendo fazer intercâmbio uma hora dessa, não dá.
E eu não sei como que as coisas acontecem de uma maneira que quando é para ser e pronto. É um dia lá, vi uma promoção que passou, falei com a agência e aquele valor cabia no meu orçamento. Falei: "Quer saber? Eu vou fazer esse intercâmbio, eu vou ficar 6 meses, eu vou aprender inglês", a ilusão, né. Eu vou lá, vou aprender inglês, quando eu voltar eu acho que vou ter emprego e tal, vou voltar falando inglês fluente, nossa, meu currículo vai ficar muito up e vou recomeçar e vai ficar tudo lindo, maravilhoso. E foi. E aí eu pedi a conta, eh, aluguei meu apartamento, vendi meu carro, porque com o dinheiro do carro que eu precisava para fazer, eu nem contei nada para minha mãe, porque minha mãe ia falar: "Você é louca". E aí eu lembro que 2 dias antes da viagem, que eu saí do meu apartamento, eu chego na casa da minha mãe, com a minha mala, a minha mãe falou: "Que é isso?" Eu falei: "Então, eu tô indo morar fora, vou ficar um tempo fora". "Ah, você é louca, imagina, fazer um negócio de", não, meteu a boca, mas enfim. E aí eu fui. Aí eu vim, né, que eu estou na Irlanda, eu estou em Dublin. E eu lembro que quando eu entrei de São Paulo até Paris, que foi o primeiro trecho ali, o segundo, na verdade, porque eu saí de Curitiba, Curitiba, São Paulo, Paris, eu vim dura, eu vim sem o "que que eu estou fazendo?", mas ali, sem saber falar uma palavra em inglês. Quase morri de sede, porque eu não sabia nem pedir água em inglês. E e até aí tudo bem. Quando eu chego na França, que cai a minha ficha, assim, o "que que eu estou fazendo na minha vida?". Eu lembro na época eu tinha uma psicóloga que ela era muito contra, ela falava: "Natália, você está indo para um país muito frio, você está com tua depressão, você tem certeza? Nossa, pensa bem, porque não é assim, sozinha, tal". E eu lembro que quando eu cheguei em Paris, eu acho que ali a minha ficha caiu. Eu tô no mundo, eu tô sozinha, só que agora não dá mais para voltar. Tudo que eu tenho tá aqui, essa mala de 23 quilos, eu investi o dinheiro. E eu vim de Paris até Dublin chorando, chorava muito, assim, chorava muito, porque eu falava: "Agora é eu por mim mesma", né. Não sabia falar uma palavra e tal. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2019, fiquei 2 semanas na casa de uma família irlandesa, que foi, assim, a minha mãe, eles são eu falo que ela é minha mãe irlandesa hoje. E eu chorava muito porque eu estava carente, eu estava sozinha, eu falava: "O que que eu estou fazendo da vida? E se isso aqui der errado, como que eu vou voltar? Eu não tenho mais nada, eu vendi meu carro, eu pedi a conta, eu não posso voltar agora, eu tenho que". E o primeiro mês foi muito difícil, assim, muito difícil no sentido de eu tive que recomeçar, eu tive que recomeçar. E claro que aquela voz do meu ex-marido, ele sempre vinha na minha cabeça assim: "Você não vai conseguir. Ai, você é uma boba, você é tonta", então vinha. E aí eu saio do Brasil com o emprego que eu tinha, um emprego legal, né, trabalhava em banco, e tal, e eu chego aqui, obviamente, eu tive que recomeçar a vida. O que que eu tinha para oferecer? Eu não gosto dessa palavra que muitas pessoas usam, que é subemprego. Não, jamais, jamais. Hoje eu tenho enorme gratidão pelos vários banheiros que eu lavei, foram bem complicados, assim. Eu posso até te mandar as imagens depois, se você quiser pôr. Tem algumas limpezas que eu fiz. Eu lembro que eu fui trabalhar num hotel, na verdade era um hostel de moradores de rua, né, porque o que que acontece aqui, o governo não deixa, quem tem criança, o governo não deixa ficar na rua. Então essas pessoas que perderam a casa, elas vão para esse hotel. Eram moradores de rua que ficavam nesse hotel e eu limpava lá. E eu recomecei, eu recomecei. E aí eu falava: "Não, eu vou embora, quando terminar esses 6 meses eu vou embora, tal". No quarto mês que eu estava aqui, eu já sabia que a minha avó era de família italiana. E aí eu não sei como, caiu lá e eu falei: "Nossa, vou tirar a cidadania". Acabei indo para a Itália, fui para a Itália, tirei a minha cidadania, porque daí eu podia voltar para cá, para trabalhar tempo integral, né, porque até então como estudante eu só poderia trabalhar meio período. Aí eu volto com a cidadania, aí eu acho, né, aí eu já estou conseguindo falar o inglês melhor, aí já consigo uns trabalhos melhores, enfim.
Vim para ficar os 6 meses e já faz mais de 6 anos que aqui estou. E quando eu comecei, eu lembro que eu até falei que eu não sei, foi muito a esmo que apareceu o canal Separações, né? Tava lá porque eu trabalho escutando podcast, vídeos, enfim. E de repente apareceu um e me chamou muita atenção. E eu vi o primeiro, eu falei, nossa, eu acho que eu quero participar, eu acho que a minha história é legal. E aí eu fui para o Instagram para procurar a página, e estranhamente eu não procurei como separações, eu procurei como superações, e eu não encontrava. Obviamente eu não encontrava. E eu falava, mas o que eu estou colocando de errado aqui? Depois que eu fui ver que não era superações, e sim separações. Mas toda separação, no fundo, tem uma superação. É, eu repito, eu não conheço ninguém nessa vida, alguém sem consciência, que fala assim: não, eu vou casar para me separar. Ninguém casa para se separar. As pessoas, elas querem, né? Somos seres sociáveis, então queremos formar família, queremos ter um companheiro, um parceiro, uma pessoa ali para dividir a vida. E eu queria. Eu faço hoje da minha depressão um cuidado paliativo. Eu aprendi a cuidar. Tem dias difíceis, obviamente. Hoje, eu tento ver que a culpa não foi minha. Eu acho que não existem culpados, né? Existem responsáveis. Eu tive minha responsabilidade, ele teve a dele. Enfim, repito, em momento algum quero aqui falar mal da pessoa, mas talvez se eu tivesse uma segunda chance, teria feito diferente. Eu disse por muitas vezes que eu não acredito mais em amor. Eu até acredito em relacionamento, mas parece que não para mim, porque eu fiquei com muito medo. Não medo da agressão, não medo disso, mas eu não consigo mais não conseguia mais confiar em alguém, sabe? Eu tive a primeira experiência ruim, que é a primeira experiência que uma menina tem, que é com o seu pai, que foi péssimo, que foi uma pessoa totalmente irresponsável, então foi um genitor totalmente irresponsável. Eu tive depois minha mãe, que com muita dificuldade, enfim, hoje vejo tudo que ela passou, tentou fazer o melhor dela, né, dar o melhor dela, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente não consegue. E eu tô bem, dentro do possível, eu acredito que dá para refazer. O amor, ele vai muito mais, né? Ele é muito além desse negócio só de um relacionamento. Eu aprendi a amar. Hoje eu amo a vida, hoje eu me amo, hoje eu amo. A minha avó é um amor de outras vidas, assim, a ligação que eu tenho com a minha avó é inexplicável. Eu não consigo, eu não consigo explicar em palavras, assim, o que eu tenho com a minha avó. É muito mais do que gratidão, obviamente, por tudo que ela fez por mim, pela criação, mas é um amor além dessa vida, além dessa vida. E eu não me fechei para um relacionamento. Estou muito bem sozinha. Eu, eu vivo um dia de cada vez. Eu já aproveitei muita vida, já fui em muitas festas, já conheci vários lugares, já conheci vários restaurantes, já conheci muitos países, já fiquei com muitos caras legais de diferentes países, muito bonitos, outros nem tantos. E é isso, é isso. Tô vivendo, tô vivendo. Um dia de cada vez, tentando não guardar essa mágoa, tentando, enfim, é difícil. Estranhamente, eu não sei, talvez alguma mulher aqui possa me explicar. Eu não tenho mágoa do meu ex-marido. Eu não tenho mágoa. Eu não tenho. É uma pessoa que, se precisasse de mim hoje, com certeza eu ajudaria. Eu tenho mágoa, não é nem mágoa. Eu tenho um certo asco, raiva, sei lá, da atual companheira. Ele está junto com essa pessoa até hoje, né? Eu sei porque nós temos essa questão da família, né? O irmão dele é casado com a minha prima.
E aí entra uma das coisas mais tristes, que essa sim, eu acho que ele judiou muito nessa questão, porque errei, eu tenho plena consciência disso, de que quando, né, quando tudo isso aconteceu na nossa separação, eu acabei falando demais, eu me extrapolei demais em grupo de família, eu ofendi a minha prima, que não tinha nada com aquilo, eu fiz comentários infelizes a respeito do meu ex-cunhado, que hoje entendo que também não tinha nada com aquilo. Só que ninguém entendeu a minha dor, ninguém entendeu que eu estava machucada, que eu só estava pedindo socorro, eu só estava querendo que alguém me ajudasse de alguma forma. Então eu acabei ofendendo a minha prima, que não tinha nada a ver com aquela história, infelizmente. E por conta disso, eu acabei, né, ela, enfim, não me perdoa, não quer contato comigo até hoje. Por conta disso, eu não tenho nem contato mais com a minha afilhada. Falei algumas vezes nesses 7 anos, assim, foi permitido apenas algumas vezes. Então eu sinto muita tristeza quanto a isso, muita tristeza, porque alguém chegou lá e pegou meu lugar de madrinha, e eu espero, claro, né, minha filhada um dia vai crescer, espero que um dia ela entenda que eu jamais fiz por maldade, não foi, né, para a mãe dela, para o pai dela. E essa é uma das dores, assim, que eu carrego comigo, assim, é uma das tristezas que ele me deixou. Mas eu não tenho mágoa dele, não tenho. Talvez, uma vez, numa conversa com ele, eu falei isso, que ele me colocou nessa situação, né, em relação à minha prima e à minha filhada, e ele não quis consertar, ele simplesmente deixou lá. E eu até comentei lá no início da minha tia, mãe dessa minha prima, que eu tenho muito carinho por ela, ela é minha madrinha, é uma pessoa que me ajudou na minha criação. O marido dela, o meu tio, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, para mim ele é um dos caras mais corretos do mundo, assim. Ele, eu acho que hoje seria o único homem que eu falo, cara, eu acho que eu coloco a mão no fogo por alguém, é por esse meu tio. Esse meu tio é uma pessoa muito correta, é uma pessoa assim, ele é o cara que eu queria que fosse meu pai. Nossa, se Deus um dia me permitisse, assim, numa outra vida, eu voltar e falar, você pode escolher uma coisa, eu vou escolher ser filha dele, porque ele é um cara muito correto. Se um dia eu for acreditar em relacionamento de novo, vai ser tipo, olha, se for um cara como ele, porque eu acho que ele é um cara muito correto. E só que o que me entristece é porque a atual companheira, né, do meu ex-marido, hoje ela é a senhora do lar, a pessoa que está usufruindo de tudo. Ela é a pessoa que, inclusive, eu tenho essa. Tá, minha tia nem sabe disso, mas eu tenho essa chateação, porque sei que a minha tia segue ela nas redes sociais, enfim. Ela foi uma pessoa que fez mal, me fez muito mal, apesar de eu não conhecer. Mas é uma pessoa que construiu uma família, se é que ela tem uma família, destruindo outra. É, hoje, nem sei se eu tenho. Porque, como eu sei o que eu passei com ele, então às vezes eu penso assim: ela deve passar coisas piores, viu? Eu imagino que ela deve passar algumas coisas com ele ali, mas também não vem ao caso. Eu tenho a minha vida para cuidar, a minha vida para viver, e deixa para lá. Mas o fato de eu ter essa, essa separação que eu tive com a minha afilhada, eu acho que essa é a pior dor, assim, que a minha separação me trouxe. E aí, o que você achou da história da Natália? Compartilha essa história com todo mundo que você gosta. Comenta para eu saber o que você achou. Lembrando que gentileza gera gentileza. Então, seja gentil sempre. E já sabe, para contar a sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo.
A próxima história é da Kelly, que sofreu preconceito racial da família do seu ex-marido. Uma história sensacional, onde aconteceu muita coisa, você precisa assistir. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Ali a minha vida desandou, porque ele me deu um murro, mas um murro, que eu fui longe, eu cheia de ponto,